O conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, tem como narrador um personagem, um filho. Trata-se de um personagem abalado, muito abalado emocionalmente pela partida do pai. E é através desse narrador personagem que nos chega toda a informação, todas as lembranças de uma infância. E então nós temos que encarar essa narrativa desse personagem de um modo mais crítico, de um modo meio na dúvida, porque trata-se de um narrador que encontra-se terrivelmente emaranhado na história. Para todo filho, o abandono do pai é sempre algo terrível, algo muito difícil de se aceitar a explicação dada. O pai abandonou o filho porque foi morar numa outra cidade, foi morar sozinho, o pai casou novamente, o pai enlouqueceu, o pai morreu. Qualquer explicação trata-se de uma explicação que para o filho é uma explicação inaceitável. E para o nosso personagem narrador, essa explicação é mais inaceitável ainda, porque esse personagem narrador, ele foi o único que pediu para ir com o pai. Ele foi o único abençoado pelo pai. Mas o pai partiu e deixou ele e a família, né? O pai constrói uma canoa, que segundo o filho era uma canoa para durar 20 a 30 anos, e o pai constrói essa canoa e passa a morar nessa canoa que desliza pelas águas desse rio durante décadas. E durante décadas, esse filho deposita nas margens do rio alimentos e roupas para nutrir o pai, para proteger o pai do filho, e ele crê que é o pai que vem buscar esses alimentos, que é o pai que vem buscar essas roupas. O filho não aceita ficar sem a figura estruturante do pai. Esses depósitos desses alimentos e dessas roupas durante décadas é uma forma de manter viva a imagem do pai. Esse filho deposita esses alimentos, essas roupas, como um fiel que deposita oferendas aos seus deuses. O tempo passa e o pai, segundo o filho, o pai que mora no rio, dentro de uma canoa que só cabe uma pessoa, esse pai volta e meia aparece de longe, dando uma mensagem de que, portanto, ele está vivo. Esse filho recusa as duas margens reais do rio e cria uma terceira margem fantástica, e lá ele coloca o seu pai. Esse filho passa toda a sua vida próximo ao rio. Ele não consegue seguir o seu rumo na vida, como diz o Guimarães Rosa. Ele permanece aprisionado a esse rio. E no final, perto do final da sua vida, esse pai surge do além da infância,
E esse pai surge e chama o filho para tomar o seu lugar na canoa. Mas o filho, felizmente, o filho não aceita entrar mais ainda nesse delírio e o filho então foge apavorado desse pai que o convida à loucura, que o convida à morte, que o convida ao desaparecimento, que convida-o ao sumiço, né? Esse filho foge desse rio, diz o Guimarães Rosa, desse rio grande, desse rio profundo, desse rio calado, como o próprio pai, ou pelo menos como ele imaginava que era o pai, porque nós temos apenas as lembranças dele quando ele era criança. Não é o pai que habita a terceira margem do rio, mas o filho. E essa é uma das grandes tragédias do Ocidente na contemporaneidade. A partida do pai e o refúgio do filho na terceira margem do rio.